Fala pessoal, no ar mais um RS Play Entrevista, aqui na sua Claro TV, canal 524. E a gente sempre trazendo um convidado, sempre domingo à noite, um programa inédito. E hoje a gente vai conversar com uma mulher muito especial. Ela nasceu em Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, é formada em Direito pela Universidade de Passo Fundo e fez história na Polícia do Rio Grande do Sul, na Polícia Civil, porque ela foi a primeira mulher a comandar a instituição em quase 2 séculos. Liderou investigações importantes, presidiu o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia. Em 2022, decidiu levar sua experiência para a política. E hoje ela é deputada estadual eleita pelo PSDB e tem uma atuação muito marcada naquilo que ela já fazia na sua área de segurança, especialmente na defesa dos direitos das mulheres. Recebemos aqui a minha querida amiga, deputada delegada Nadine. Tudo bom, Nadine? Tudo bom, Nando? Que alegria estar aqui no teu programa. Muito obrigado. Eu estou muito feliz de poder contar contigo aqui. Sempre é bom encontrar um grande amigo. Parabéns pelo programa. E obrigado por poder contar um pouco da minha história, da minha experiência na polícia e na política, como eu digo. Tu é de Getúlio Vargas, né? Como a gente falou. Quando é que nasce essa ideia de ser polícia? Tu já estava fazendo faculdade de Direito e lá te despertou ou foi já de criança antes disso? Nada disso, foi muito depois. Já formada? Depois, já formada. Eu sou a filha mais velha, tenho um irmão mais novo, filha de pai e mãe, professor de educação física, ambos. E ao longo da minha trajetória, disse que eu já era um pouco delegada, não sabia. Porque eu sou a filha mais velha, a prima mais velha, aquela que tinha que dar o exemplo, muitas vezes, cobrada por dar o exemplo, por andar na linha. Então, eu disse que eu já era delegada quando muito pequena, mas não me dava conta de tudo isso. E, Nando, se tu me permitir contar aqui, tem um episódio que eu acho que é extremamente importante quando a gente fala dessa questão das mulheres e de onde eu cheguei. Quando eu fiz a faculdade, o vestibular para Direito, o meu avô me chamou na casa dele e me disse assim, o que é que tu vai fazer direito? Ser advogado, isso é uma profissão para homens, isso não é uma profissão para mulheres. E, gente, isso era 1994, né? Embora no século passado, mas não tanto tempo assim. Não tanto tempo assim, é verdade. E aquilo me marcou muito, né, do meu avô, eu disse, não, eu vou ser advogada. Né? O meu sonho era ser advogada, me formei, mas como eu não tinha ninguém na família para advogar, quando eu terminei a faculdade, e tem um episódio também do meu pai que me marca muito, lá no auge da minha adolescência, aí 15, 16 anos, que eu tinha o primeiro namorado, e aí eu dizia pro pai, quero namorar, quero ter filho, e ele um dia me puxou e me disse assim, Nadine, tu tem que ter a tua independência financeira. Depois que tu tiver a tua independência financeira, vai ser quem faz o que tu quiser, casa, e aquele negócio também me marcou, né? Isso tá em Getúlio Vargas ainda? Isso em Getúlio, ainda em Getúlio, a faculdade também eu ia e voltava no início, depois fui morar em Passo Fundo, e aí tudo isso me levou para o universo dos concursos públicos, né? Porque como não tinha ninguém do direito, não tinha um escritório para advogar, o meu pai me dizendo, olha, tu tem que ter um emprego fixo, tem que ter uma renda financeira, ele acabou me dizendo, olha, vai para Porto Alegre, já formada, por 1 ano eu te sustento, e aí tu tenta passar num concurso público. E esse foi o meu grande desafio. Né? Ele realmente me sustentou por 1 ano, mas eu não passei no concurso público em 1 ano. Qual foi o primeiro que tu queria? Tu foi já Todos, na polícia direto? Nada, então tudo, era concurso público, tu te inscrevia? Tudo que era concurso público, eu me inscrevia, estava lá, Nadine, fazendo prova, e aí eu tive que começar a trabalhar, porque eu não passei, né? Eu fui estagiária, já formada no Tribunal de Justiça, e aí no Tribunal de Justiça um desembargador me disse, olha, tu é super engajada, eu vou te conseguir um CC na antiga FEBEM. Sim. Então eu fui advogada, eu acabava atendendo os adolescentes infratores como advogada, defendi os adolescentes infratores, foi assim que eu comecei a minha carreira e ao mesmo tempo, então, me sustentando em Porto Alegre e tentando passar no concurso público. E aí passei no concurso do Ministério Público para assessora do Ministério Público. E aí, por incrível que pareça, eu queria ser promotora de justiça. E dentro do Ministério Público é que surgiu a ideia de ser delegada de polícia. Porque eu trabalhei com um grande promotor de justiça, hoje procurador, Marcelo Roberto Ribeiro, que era um homem super atuante na vara do júri em Porto Alegre, onde se julgam os crimes dolosos contra a vida, então todos os homicídios eram julgados ali, eu era assessora dele, e todos os inquéritos policiais, foi a primeira vez que eu vi um trabalho da polícia. Os inquéritos policiais chegavam na minha mão, porque era eu que analisava para ele
se o trabalho do delegado tinha sido bem feito, se tinha alguma requisição a ser feita, né? E eu olhava e dizia, mas por que o delegado não perguntou isso? Por que não fez tal perícia? Por quê? E um dia o promotor me olhou e me disse assim, por que tu não faz concurso para delegado? Porque eu criticava muito. Ele te deu essa dica? Ele me deu essa dica. E eu dizia, não, eu quero ser promotora de justiça deles, mas tu tem tudo para ser delegada de polícia. E eu estava dentro do Ministério Público, eu fiquei 2 anos como assessora do Ministério Público, e eu disse que ali eu vi a importância da polícia. Porque o que condena ou absolve alguém na área criminal é o trabalho da polícia. Inquérito policial. Sem sombra de dúvida. O promotor, a função do promotor é extremamente importante na área criminal, mas é com os elementos que são trazidos pelos delegados e pelos agentes da Polícia Civil, que é a investigação criminal, que se define se lá na frente vai ter a condenação ou não. E aí eu vi realmente a importância da polícia, a importância do papel do delegado e resolvi fazer concurso para delegado. E passei com uma tranquilidade, com uma facilidade que era para ser o meu concurso. Eu acho que a gente também tem que ver. Eu sempre digo, eu focava numa coisa e daqui a pouco o universo me levou para outra. E quando eu cheguei na chefia de polícia, eu disse assim, gente, era essa a minha missão de vida. Jamais, hoje, faria outra coisa que não ser delegada de polícia. Sou apaixonada pela profissão, apaixonada pela polícia, 21 anos de carreira já como delegada de polícia e tudo que eu tenho, a polícia me deu. Tenho o maior orgulho de dizer isso. É legal isso, Nadine, porque há uma geração que se forma muito cedo, hoje no colégio. Eu me formei mais cedo ainda, não fazia a menor ideia do que eu queria, mas hoje com 18, 19, talvez no máximo, terminou uma faculdade. E aquela cobrança da pessoa decidir ali como se aquele momento fosse decidir o que ela será pro resto da vida. Não é assim. E às vezes não é assim, né, Não como é tu está assim, mostrando. não é assim. E eu falo muito sobre isso, principalmente com jovens, quando eu tenho a oportunidade, porque a gente tem que observar também o movimento do universo. O universo também vai te levando, obviamente que a gente tem que se esforçar, né? Eu foquei que queria ser advogada, não tinha um escritório para advogar. Eu vim atrás, né, da minha independência financeira em Porto Alegre, fazia concurso para tudo. Eu me lembro que eu já era delegada de polícia e me chamaram num concurso para oficial de justiça, porque eu tinha feito Já o concurso. tinha feito a inscrição. E aí eu disse, olha, muito obrigada, agora eu já sou delegada. Então eu fiz concurso para tudo, né? Porque eu precisava ter esse meu lugar, essa minha independência. Mas eu acho que a gente precisa também compreender o que fecha uma janela, abre uma porta. O grande segredo, todo mundo diz, qual é o segredo? O segredo é não desistir. Eu nunca desisti. Nunca foi fácil, né? Passei vários perrengues, mas eu não desisti. Tu entra em que ano na polícia? Eu entrei na polícia em 2004, exatamente 21 anos atrás. Eu estava contando aqui pro pessoal, né, um baile que eu toquei a convite da Nadine, né, e eu fiquei impressionado com o número de delegadas. Né? Eu disse, meu Deus, como tem... Porque a gente conhecia muito a Nadine, né, mas eu não tinha essa... Lá quando tu entra, era esse número... Não. Grandão assim, tu era meio um patinho feio ali, isolado. Quando eu entrei, a minha turma de 2004 é uma turma também diferente. 2004 nós entramos em 50 delegados de polícia. E é a única turma da história da Polícia Civil que 25 eram homens e 25 eram mulheres. Meio a meio. Não tinha acontecido isso antes e não aconteceu isso novamente. Nós não tivemos nenhuma turma meio a meio. E essa turma, eu falo isso para ver o quanto é importante, às vezes, a paridade de forças, né? É dessa turma que saiu a primeira chefe de polícia. Eu fui a primeira presidente da Associação dos Delegados quando eu te convidei para ir lá tocar. Nenhuma outra mulher, e ainda sou a única, porque nenhuma outra mulher assumiu. Eu assumi a presidência das DEP em 2015. E até hoje, já faz 10 anos, nenhuma outra delegada assumiu. Eu tenho cobrado isso, inclusive, das minhas colegas. Então, a minha turma foi uma turma diferente. Quando eu entrei na polícia, a polícia ela era muito mais masculina do que feminina, muito mais. Essa turma de meio a meio, ela veio para provar que a gente podia estar ali, né, em pé de igualdade. Sempre foi uma turma muito, muito unida, porque a gente se deu muito bem. E a gente entrou depois de 5 anos de um vácuo de um concurso público. Os últimos delegados tinham entrado há 5 anos atrás. Então, havia um vácuo muito grande e havia uma expectativa muito grande naquela turma. Me lembro que os professores chegavam e diziam, vocês são o futuro da polícia, vocês são um divisor de águas. Por quê? Porque naquela época, eu, como assessora do Ministério Público, ganhava mais do que como delegada de polícia. E aí me chamavam de louca. Eu estava dentro da academia de polícia e os professores delegados que me davam aula me diziam, o que é que tu está fazendo aqui? Porque a carreira estava muito desestimulada, a instituição... tinha perdido um pouco o brilho
Então, aquela nossa turma de novos 50 delegados, jovens, que vieram, abriram mão, porque outros vinham de outras carreiras, da PGE, a gente queria transformar a polícia. E eu acho que a gente conseguiu dar essa parcela de contribuição. E eu me lembro que eu atendendo, a minha primeira delegacia foi Santo Antônio da Patrulha. Eu me lembro de ter atendido um senhor no balcão, ele disse, muito obrigada, moça, né? Mas eu quero falar com o delegado. Isso em 2004. E aí eu tive que ir com ele para dentro do gabinete para dizer para ele, sou eu a delegada? Não, mas não é possível, já tem delegado de Santo Antônio. Eu disse, tem, Santo Antônio da Patrulha agora tem uma delegada. Então, são barreiras que são recentes, que a gente foi se colocando nesses espaços, e eu sempre tentei me colocar do meu jeito, sendo eu mesma, não ocupando aquele espaço, tentando fazer igual aos homens, porque muitas das nossas colegas que chegaram antes, e a gente só chegou onde chegou, porque muitas mulheres entraram, as primeiras mulheres entraram em 1970 na Polícia Civil. Delegadas de polícia, as primeiras 3 delegadas de polícia que foram aprovadas num concurso público, ingressaram em 1988. 88. Então, a história, ela é recente. Eu sempre digo que se eu cheguei aonde eu cheguei, representando as mulheres, é porque muitas outras entraram, romperam barreiras, fizeram do seu jeito e nos deram oportunidade de estar ali. Mas, por muito tempo, as mulheres, e não na polícia, em todos os lugares, as mulheres tentaram chegar nos espaços de decisão e fazer como os homens faziam. Porque achavam e se entendia que essa era a forma de se manter ali. E eu sempre tentei fazer diferente, várias outras também, e hoje a gente fala muito sobre isso. Eu acho que a polícia se transformou também pela figura feminina e pelas mulheres com o jeito de mulher. Porque eu acho que a gente errou por muito tempo, chegando naqueles espaços tentando fazer como os homens. A gente não transforma os ambientes quando a gente faz a mesma coisa. Eu digo que eu tenho um marido e eu não quero ser igual ao meu marido. Eu sou diferente, e graças a Deus que nós somos diferentes. E é essa diferença que transforma a sociedade, que transforma as instituições. Eu acredito muito que a segurança pública, em todas as outras esferas, não só na Polícia Civil, ela vem sofrendo transformação pelo papel da mulher. E na política, então, é algo que, se tem alguma coisa que eu acredito que pode mudar um pouco a política, são as mulheres, desde que elas cheguem lá com as suas características, as suas inseguranças, as suas certezas, porque eu acho que é nessa simbiose de diferença que a gente vai poder transformar também a política. Era sempre muito difícil para uma mulher ir numa delegacia e relatar um abuso, né, que ela tivesse sofrido ou algo até mais sério. Né? Veio então a delegacia especializada em atendimento às mulheres e aí passa muito por ti. O que te impactou? O que mais tu via lá que moldou até o teu perfil assim, de atuação e com certeza levou também para a tua trajetória política? Nando, eu vou te dizer assim, eu nunca me dei conta, como mulher, né, antes de ser plantonista, eu fui plantonista, delegada plantonista, por 2 anos na região metropolitana. Eu atendi Gravataí, Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, toda a região metropolitana, por 2 anos. E isso antes da Lei Maria da Penha. Plantonista no hospital seria a emergência, o A cara emergência. que chega... 24 horas de plantão, tudo que acontecer nesses municípios, e eram todos esses municípios, chegava para o delegado, que no caso era eu, né, para resolver. Então, desde um homicídio, um acidente de trânsito, a unha encravada, falta de vaga, o que fosse, tudo que chegasse na delegacia para reclamar, né, a perda de documento, enfim, tantas coisas, era comigo. E começou a me chamar muita atenção, porque, e até então confesso que não me chamava atenção, que em todos os meus plantões eu tinha uma mulher vítima de violência doméstica e familiar. E isso era antes da Lei Maria da Penha. Eu sempre conto essa história de mulheres, me lembro muito bem de mulheres que chegavam no balcão da delegacia com o olho roxo, com as crianças, o brigadiano, né, o colega da brigada trazendo o agressor preso. Uma, me lembro que me disse assim, delegada, hoje doeu muito, pelo amor de Deus, hoje a senhora prenda ele. E até a lesão corporal, nós não podíamos prender. Ameaça, lesão corporal, nada, não tinha pena de prisão para esse tipo de delito. Era um crime de menor potencial ofensivo, bastava pagar uma cesta básica, o agressor assinava um termo de comparecimento em juízo, dizendo vou me apresentar para o juiz quando for chamado, e eu tinha a obrigação de dizer para ele passar bem. Tu não tinha como prender? Nada. Tinha lei eu que me desse. sentia a pior delegada da face da terra.
E eu ficava com essas mulheres no plantão comigo, tentando encontrar lugares para colocar essas mulheres, tentando encontrar... A gente tirava dinheiro do bolso para pagar a fralda, a mamadeira, porque não podia entrar na casa, porque ele voltava para casa. Sim. E ela ficava dentro da delegacia. Ela tinha que fazer um exame de corpo de delito, a gente tinha que ir lá levar ela, tinha que achar uma casa-abrigo. Enfim, a mulher era vítima pela segunda vez do Estado. E eu vivi isso. E isso começou a me incomodar tanto que as próprias delegadas, as agentes policiais, que eram num número muito menor, mas que também se mobilizavam, o Brasil foi de uma forma, a Lei Maria da Penha não foi escrita por nenhum parlamentar. A Lei Maria da Penha foi uma condenação ao Estado brasileiro por não pensar nas mulheres vítimas de violência. E foi um acerto, porque a Maria da Penha, que é quem dá o nome à lei, ela foi vítima 2 vezes de tentativa de homicídio e ela demorou 19 anos para ver o agressor preso e condenado. 19 anos. Quando ela denunciou isso num organismo internacional, todo mundo se mobilizou e disse, o que o Brasil está fazendo em relação a isso? E aí obrigou a ter uma lei de proteção às mulheres. E eu peguei justamente essa transição. Eu saí da delegacia de plantão em 2006 e porque eu peguei a implementação da lei e o dia que a lei entrou em vigor, eu nunca vou me esquecer, eu passei a prender todo mundo em flagrante. Porque tinha o flagrante ali. E aí todo mundo dizia, não, quer ser preso? É o plantão da delegada Nadine. A brigada militar reunia, eu me lembro, os meus plantonistas me diziam, delegada, pelo amor de Deus, eu disse, gente, a gente precisa fazer dar certo esta lei. Então, eu não titubeava, eu realmente comecei a implementar a lei no balcão da delegacia, prendendo os agressores. E isso fez com que o meu nome começasse a circular em Porto Alegre. A delegada Adriana, que hoje é subchefe de polícia, era quem estava na época na delegacia da mulher. Ela estava grávida, tinha ganhado o nenê e queriam encontrar uma outra delegada para a delegacia da mulher. E aí que surge a Nadine, defensora das mulheres. Porque a minha missão foi assumir a delegacia de Porto Alegre, atender 40 mulheres por dia vítimas de violência, e infelizmente ainda é esse número que se repete, e implementar a Lei Maria da Penha. Foi criada uma rede, né, de delegacias, né? Aí se começou a trabalhar, primeiro, a implementação das medidas protetivas, do que veio da Lei Maria da Penha. Me lembro que quem implementou fomos nós que escrevemos as medidas protetivas e implementamos no âmbito da polícia. Eu fiquei mais de 7 anos na Delegacia da Mulher. Ao longo desses 7 anos, nós criamos a coordenadoria das delegacias, porque eu dizia aos chefes de polícia na época que nós precisávamos ter um núcleo que coordenasse isso, né, no âmbito não só das delegacias especializadas de atendimento à mulher, mas também em todas as outras delegacias, porque todo mundo era obrigado a atender, a implementar a Lei Maria da Penha. Então foi uma grande experiência para mim, esses 7 anos, em que realmente eu digo, eu virei defensora das mulheres, né, eu sentia com elas na pele o que elas passavam, né, e a necessidade de fazer dar certo a Lei Maria da Penha. A gente tinha uma chance só, que era porque tem leis no Brasil que pegam e que não pegam. Então eu enxerguei ali uma grande chance de tentar salvar a vida de mulheres. Hoje, 21 anos depois... na prática a lei mesmo. Na prática, eu coloquei na prática, eu peguei justamente a implementação 2006 da Lei Maria da Penha. Hoje, com a experiência que eu tenho, a gente já observa que a repressão é fundamental, a lei está aí, precisa ser cumprida, mas, infelizmente, cada vez mais, e isso me movimentou um pouco para a política, a questão cultural, o machismo ainda arraigado, o sentimento de posse de propriedade em relação à mulher, que foi o que eu ouvi ao longo desses meus 21 anos como delegada de polícia. Ah, fulano de tal, por que o senhor matou a sua esposa? Porque ela não queria ser mais minha. Se não vai ser minha, não vai ser mais de mais ninguém. Foi o que eu ouvi a minha vida inteira. E aí a gente se dá conta que a repressão é importante, que a prisão é importante, que a lei é importante, que a medida protetiva é importante, que a rede de acolhimento é importante, mas que isso tem que ser um problema meu, teu, de todos nós. Porque tem que haver uma mudança cultural nisso tudo. A gente precisa falar da violência não só no âmbito da segurança pública, porque não é um problema de segurança pública. Sim, tanto que a gente está vendo os números, por exemplo, do nosso estado. Os números são de queda na criminalidade em geral, mas especificamente no feminicídio não cai. Não cai. Porque Até caiu. A questão é maior. Até caiu, mas é uma queda muito insignificante e uma queda que não acompanha os demais indicadores. Sim. Se a gente for ver
roubo de veículo, latrocínio, furto, a gente tem aí 50% de redução, 70% de redução. Feminicídio, a gente conseguiu 17%, 18% de redução em determinados períodos. E não passa de 20%. E eu sempre dizia, quando eu conversava com os secretários de segurança e com o próprio governador, quando fui chefe de polícia também em 2019, eu dizia, o grande desafio é reduzir feminicídios. Eu digo isso há muito tempo. Agora se tem falado, mas eu falava sobre isso. Porque não é como reduzir qualquer outro crime. A gente consegue identificar as facções criminosas, a gente consegue sufocar, a gente consegue criar mecanismos de inteligência artificial para evitar os roubos de veículos. Hoje as cidades são todas monitoradas, quer dizer, se conseguiu reduzir porque tu consegue acompanhar um veículo por onde ele vai, mas e dentro de casa? É um crime que acontece dentro de 4 paredes. 90% das mulheres mortas, vítimas de feminicídio no Rio Grande do Sul, não tem ou uma ocorrência policial ou uma medida protetiva. Elas são invisíveis. Hoje, Nando, agora, foi morta uma menina de 16 anos em Capão da Canoa pelo ex-namorado. 16 anos. Então, assim, o Brasil, quando eu assumi a delegacia da mulher... 17, 18, um garoto também. 2 crianças. Quando eu assumi a delegacia da mulher, o Brasil era o 7º país mais violento para as mulheres morarem. Hoje, o Brasil é o 5º. Nós pioramos. Nós pioramos. Nós estamos retrocedendo. Quantos países nós temos no mundo? Olha a vergonha de dizer que o Brasil é o 5º lugar mais perigoso para uma mulher viver. Então, isso é um problema que não é segurança pública. É um problema que a sociedade como um todo, eu acho que a gente demorou muito tempo para dizer, aquela briga de marido e mulher não se mete a colher. Não se mete a colher. Quando uma mulher é atingida, a família como um todo é atingida. E há um fenômeno novo no Rio Grande do Sul. Quando eu atendia e interrogava os homens que cometiam, na época, homicídio, porque o feminicídio vem em 2015, a tipificação. Então eu sou... Era crime passional, né, Nadine? Ah, isso é uma outra discussão. Nós mesmos chamávamos de crime passional. Passional vem de paixão. Sim, uma vez chamei isso, debatendo com uma jornalista mulher, especialista na área. Ela me deu uma lição no negócio. É isso. Não é crime Não há passional. paixão. Há posse em relação a isso. Não é crime passional. Né? Então, a gente vem evoluindo. Não dá para dizer que a gente não vem evoluindo. A gente vem evoluindo. Hoje os homens estão falando sobre isso. Hoje os homens estão engajados. E no Rio Grande do Sul, quando eu estava no balcão da delegacia, como eu digo, quando eu estava na delegacia da mulher, eu conseguia interrogar esse autor. Hoje o fenômeno no Rio Grande do Sul é feminicídio seguido de suicídio. Então, gente, são famílias doentes. São homens e mulheres que estão precisando de ajuda. Não é possível, Nando, que um pai pegue um filho, coloque numa bicicleta e atire este menino de uma ponte para atingir a ex-companheira. Não é possível que um pai vá no colégio, pegue os 2 filhos gêmeos, se coloque dentro de um carro e se mate junto com esses 2 filhos para atingir a sua ex-companheira. A impressão é que o homem está perdido, né, na sua função, né, talvez social na vida, aquele figura do provedor, do que cuidava de tudo, hoje com essa nova mulher que existe, que sai para a rua, que tem a sua vida, né, que busca sua independência, que busca sua independência, que tem o seu trabalho, o seu espaço. E que está tudo bem. Tem alguns, e parece que tem homens que têm dificuldade. Eu conversava esse dia numa entrevista, né, com a Marta Medeiros, e nós estávamos falando sobre essa questão da violência contra a mulher, e ela falava isso, exatamente na linha que tu estava dizendo, olha, isso é uma coisa que tem que começar lá na educação, as crianças, nas Exatamente. escolas, isso tem que... Né, porque se tu está falando agora que aconteceu com uma menina de 16 anos, quer dizer, olha onde é que está começando tudo isso. Então, a gente precisa falar além da delegacia, além da segurança pública, além de políticas públicas só para as mulheres. Nós precisamos focar nos homens também. Porque ele repete a violência, ele também está dando sinais que ele precisa de ajuda. Eu nem sei quantos anos é esse menino que matou a menina, mas num relacionamento em que ela tem 16 anos, ele não deve ter mais do que 18. Então, que universo é esse que a gente está vivendo? Que imposição é essa, né, que a sociedade está batalhando? Então, é um problema de todos nós. Para mim, sempre foi uma bandeira e sempre será.
a minha vida sempre foi pautada em me colocar nos espaços de decisão, trabalhar junto, com homens junto, nunca tive equipe somente de mulheres, sempre gostei dessa mistura, né? Eu acho que o homem e a mulher se complementam. Num local de crime, eu sempre dizia, quando eu chegava num local de crime, eu queria um colega homem junto comigo. E aí me diziam, tá, mas por quê? É por medo? Não, não é isso. É porque eu vou enxergar determinadas coisas que o homem não vai enxergar. E ele vai enxergar algumas coisas que eu não vou ver. Porque a gente vê o mundo diferente. Então, Tem investigação, mas tem também, às vezes, que vocês saem para ir em locais, sim, essa coisa operações toda. policiais, tudo. E eu sempre disse, tem que ter homem e mulher. Tem que ser misturado. Né? Não pode ter só equipe de homens, não pode ter só equipe de mulheres. Porque a riqueza está na investigação policial. E eu via muito latente isso. A riqueza está nos dois olhares. Né? Porque às vezes, tem um negócio, mas eu nem vi. Mas a mulher viu. Ou um outro, não vi, o homem viu. Então, eu sempre procurei me colocar como mulher, né? Obviamente tentando me desafiar. Me diziam, aqui nenhum homem teve, não sei o quê. Me dá a oportunidade, deixa eu fazer. Mas eu tinha que mostrar que eu sabia. Né? Não era simplesmente pelo fato de ser mulher. Isso eu nunca também admiti. Sim. Né? E também não era de mimimi, porque foi difícil, teve perrengue, teve preconceito, sempre tem. Né? Mas eu nunca me importei com isso, nunca reclamei. Né? Eu ia lá, tentava fazer. As DEP foi um grande passo quando eu saí da Delegacia da Mulher, porque eu discursava muito na Delegacia da Mulher. Lugar de mulher é onde ela quiser estar. Lugar de mulher tem que ser nos espaços de decisão. E aí surgiu a Associação dos Delegados de Polícia, que comandada por muitos anos pelo Dr. Wilson Miller, Sim. que é um ícone para todos nós, por muitos anos, alguém com experiência, tinha sido deputado federal, então alguém que tinha toda a vida associativa, e um dia ele me chama e me diz assim, eu queria uma mulher comigo. Nós estávamos vivendo um fenômeno que era os antigos contra os novos. E na época eu fazia parte dos novos. E os novos queriam tomar a Isso associação. dentro da polícia? Dentro da associação. A associação. Dentro do âmbito dos delegados de polícia. E os novos diziam, o Wilson está ultrapassado, o Wilson... Aquele discurso que tem em todos os lugares. E aí os novos me disseram, Nadine, por que tu não vai? Tu que sempre te lança, não sei o quê, né? Te coloca à disposição, tem disponibilidade para ir. Eu já estava há 7, 8 anos na Delegacia da Mulher, tinha uma certa visibilidade, aquela coisa toda. Daí eu disse assim, eu me coloco à disposição. E aí eles começaram a me lançar como presidente. E o Wilson era o candidato a presidente da ala antiga. E aí um dia eu disse para eles, nós vamos competir com o Wilson? Não, vamos, e nós vamos ganhar. Nós estamos contando aqui os votos. Eu disse, eu não vou competir com o Wilson. E daí eles murcharam. Como tu não vai competir? Eu vou sentar e eu vou compor com o Wilson. Porque a gente não tem a expertise que ele tem. A gente tem vontade de revolucionar. Só que as coisas não nasceram hoje. A gente sabe que às vezes a gente quer reinventar a roda e alguém já fez isso lá atrás. E aí foi justamente isso. Eu sentei com o Wilson e o Wilson me olhou e disse assim, me disseram que tu quer ser candidata a presidente. Eu disse, mas eu posso ser tua vice. E foi assim a minha conversa com ele. E ele disse assim, nossa, para mim isso é ótimo. E eu disse, então, negócio fechado. O meu grupo ficou assim, mas Arrasado. Como assim? Eu disse assim, é assim que vai ser. Porque nós somos poucos, né? Nós somos uma categoria única, a gente tem dificuldades, a gente precisa da experiência dos mais velhos e a gente tem que estar vindo para dentro de uma associação para somar. E foi assim que eu fui parar na associação. Eu fui 2 anos vice-presidente e um dia visitando a senadora Ana Amélia com o Wilson junto, lá em Brasília, a Ana Amélia disse assim, e aí, Wilson, vai te candidatar de novo? E ele nunca tinha me falado isso. Ele olhou para a Ana Amélia e disse assim, não, eu acho que encontrei uma sucessora. E eu olhei assim, porque ele nunca tinha falado comigo sobre isso. E a Ana Amélia olhou para ele e disse assim, quando a gente tá caindo, a gente se joga, que daí fica um pouco menos feio. E eu fiquei com a cara assim, que eu não sabia o que dizer. Que é a Ana. Entende? A Ana Amélia sempre, né, espirituosa. E daí eu disse, como assim? Daí ela disse assim, é óbvio que ela vai ser a próxima presidente. E ele olhou e disse assim, eu não tenho a menor dúvida. Realmente Nadine, virei presidente. Então, são assim, às vezes a gente tem o anseio, né? Constrói. Eu também sempre no seu fui tempo. muito da construção. Tu chega como chefe de polícia. Qual foi o maior desafio que a primeira mulher a assumir como chefe de polícia?
Qual foi o primeiro desafio? Porque daí ali não é só segurança pública, tem política já. Tu não era ainda deputada, mas Ah. ali tu tá no governo executivo, ali tem política em tudo que tu vai fazer. Como é que E foi? nunca fui filiada a Nunca nenhum foi partido filiada. político, nunca fiz Tu política. chegou na secretaria, ainda não era filiada ou tu já Não, tinha sido? nada, não. Foi depois para Não, concorrer. eu me filiei, até a data é engraçada. Eu me filiei no dia 1º de abril de 2022. Era o último dia, eu disse 1º de abril, nunca vou esquecer. Era o último dia possível de se fazer uma filiação, a gente assina uma ficha e encaminha, né, pro TRE, para poder concorrer. Então eu estiquei o máximo que eu pude. Mas te respondendo a pergunta do grande desafio de ser chefe de polícia. Eu disse, a chefia da polícia, ela veio também assim de uma forma natural, né? Eu nunca me esqueço, fui convidada dia 18 de dezembro de 2018. O governador Eduardo Leite e o delegado Ranolfo, os dois já estavam eleitos, estavam montando né, os seus grupos, enfim. Eles me O delegado Ranolfo convidaram. que tinha sido chefe de polícia, Tinha sido né? meu chefe de polícia. Tinha sido né? teu chefe. Tinha Então te sido- conhecia muito bem. Me conhecia muito bem. E eu me lembro que ele me convidou, já na campanha ainda, né? Ele me convidou para escrever o programa de segurança pública do governo Eduardo Leite e delegado Ranolfo. E aí nós montamos um grupo e tinha brigada, bombeiro, cada um representante de cada, tinha outros delegados juntos, né? Mas eu estava ali junto nesse grupo e nós montamos um grupo que se chamava Rumos. Era o rumo que nós queríamos dar ao Rio Grande do Sul. Por quê? Porque nós estávamos vivendo os piores anos da segurança pública do Rio Grande do Sul. 2017. 16 e 17 foram os dois piores. 18 começou a dar uma leve melhorada, mas ainda não tinha virado a chave. Eu tive muitos amigos que foram embora do país, foram embora do Rio Grande do Sul e foram embora do país por causa da segurança pública. Porque não aguentavam mais. Eu me lembro que eu era delegada, então até então, eu entrava no elevador de casa, uma vez por semana, no mínimo, eu encontrava um vizinho que me dizia que tinha sofrido um roubo de veículo em Porto Alegre. Vizinho no prédio. Eu tenho um por amigo que se semana. mudou também, foi para o exterior, ele teve a casa, mora em condomínio. A casa invadida, ficou a família durante horas e horas com os caras lá dentro, ele nunca Nando, mais voltou. Nós estávamos vivendo uma guerra. 17 e 18. Nós, policiais, estávamos com medo do que estava acontecendo e de o que isso ia acontecer. E a gente se sentiu na obrigação, quando o governo, né, foi eleito, a gente tem que ajudar. Nós precisamos dar uma virada de chave. Nós temos um vice-governador que é delegado de polícia. Se não der uma virada de chave agora, quem é que vai dar? E aí se escreveu, dentro do Rumos, se escreveu o que hoje é o RS Seguro, que é um programa estruturante que foi implementado a partir de 2019. E no escrever este programa, que não tinha o nome de RS Seguro até então, era Rumos, eu me aproximei mais, né, do governador, do vice-governador, que a gente já tinha uma relação, e um dia tocou meu telefone, o delegado no oficial, o governador quer conversar contigo, vem para cá, mas vem com tempo para a gente conversar. E eu cheguei lá, e ele, em 15 minutos, ele me disse, Nadine, te conheço pouco, já conversei mas pesquisei a tua vida, já conversei com o Ranolfo, e assim, em 10 minutos de conversa. Eu gostaria muito de te convidar para ser chefe de polícia. Esse foi o meu primeiro dia mais difícil. Se o grande desafio da chefia de polícia foi dizer sim à chefia de polícia. Foi o Eduardo Leite que te faz o convite, não Sim. foi o Ranolfo, foi o Não, Eduardo ele Leite. estava junto. Sim, estava junto, mas é ele que faz o convite. Mas foi ele que fez o convite. Ele disse, eu quero ter a oportunidade de ter a primeira mulher chefe de polícia. Eu quero te dar essa oportunidade e eu quero esse teu compromisso. Eu acho que tu tem capacidade, e a gente quer te dar essa oportunidade. Eu respirei e pensei assim, gente, como é que eu vou comandar 5.650 homens e mulheres, que na época era o número, né, da Polícia Civil, com policiais que têm experiência de 45 anos. O chefe de polícia hoje, o delegado Guerreiro, tem mais de 43 anos de polícia, de experiência na polícia. Então, assim, o meu grande desafio era me colocar naquele espaço como alguém jovem, não tão jovem de idade, mas jovem em experiência, jovem, mulher, né? E eu não pensei duas vezes, eu respirei e eu disse assim, eu vou. Tremendo. Tremendo. Né? Se disser que não, tô mentindo.
Eu disse, eu Voltou vou. para casa assim, pensando, Entendeu? o que eu Não, fui não. fazer? Eles me olharam e me disseram assim, só tu não sai daqui. Porque essa é a grande notícia que a gente quer dar. Tu não vai Vai mudar entrar de ao ideia. vivo em todas as rádios, vamos fazer uma coletiva. E isso era 15, meio-dia, Ou alguma seja, coisa não te deram assim. chance nem de mudar de ideia. De mudar de ideia, não. Mas eu fui para casa. Eu me maquiei, eu penteei os meus cabelos Para dar para entrevista. dar entrevista. Porque eu disse para eles, não, só um pouquinho. Então, nós vamos começar também do meu jeito, né? Eu disse para eles, vocês não querem que eu me apresente desse jeito. Aí eles começaram a rir, né? Eu disse assim, se vocês querem uma mulher, é assim também. Eu vou para casa, eu vou comunicar ao meu marido que nós vamos assumir uma missão juntos, né? Eu não vou pedir ao meu marido, porque a gente já tem uma relação aí de muitos anos, e eu disse assim, mas eu vou comunicar ao meu marido. Porque eu preciso que o meu marido seja o primeiro a ficar sabendo o que nós vamos assumir em casa. Imagina, ele ligar a televisão, o rádio, saber pelo rádio. Tá? Fui para casa, correndo, ele me disse assim, bom, tu tem 1 hora para ir para voltar. Fui. Não deu tempo de ir pro cabeleireiro, não deu tempo de fazer nada, mas deu tempo de ir para casa, passar uma maquiagem, um batom, dizer pro marido que a gente ia assumir, e aí eu fui dar a primeira entrevista como chefe de polícia. Então, assim, foi desafiador, muitos diziam, tu não vai durar, não vão admitir, tu não vai durar 6 meses, né? E eu fui com o meu jeito e não tive um dia que eu tive medo de cair. Que a gente diz, vai cair, faz um movimento, vai cair, diz alguma coisa errada, vai cair. E isso é muito, porque é uma escolha do governador, a gente não tem, o chefe de polícia não tem um mandato, né? Ele tem que comandar. E aí eu fui comandar do meu jeito. Misturei homens e mulheres, eram 12 diretores de departamento, escolhi 6 homens e 6 mulheres, né? O delegado Fábio como subchefe. Eu fiz aquela mistura que eu sempre acreditei, né, na polícia e fui levando do meu jeito. E aí a gente começou a implementar o RS Seguro, que para mim é uma grande virada de chave na segurança pública, né? Observar uma forma de conduzir que nós não tínhamos até então. Não tinha um norte, né? Cada um investigava. Hoje nós vamos investigar o roubo. Todo mundo investigava o roubo. Não, agora aumentou os homicídios. Então vamos investigar homicídios. E se estabeleceu necessidade de integração. Nunca as forças de segurança foram tão integradas como estão agora. Se identificou os 23 municípios mais violentos e se disse é aqui que a gente vai focar na criminalidade. Se estabeleceu o que se iria investigar e como iria investigar. Então foi um grande acerto, né? E a gente participou de tudo isso. Então acho que não teve o grande desafio foi dizer sim, né? E depois as coisas foram acontecendo ao longo da trajetória como chefe. E o que te motiva, Nadine, a dali partir para uma carreira pública na política? Quando tu te candidata pelo PSDB, a deputada, né, foi eleita na primeira eleição. Como é que foi essa mudança? Foi um processo teu isolado ou sentaram também contigo, Nadine, quem sabe e tal? Sentar. Como é que foi? Na verdade, eu já tinha sido convidada para concorrer ainda na Delegacia da Mulher. A primeira vez que eu recebi um convite para concorrer foi dentro da Delegacia da Mulher. Me levaram uma ficha e me disseram, e assim, dos mais variados, né? Mas me lembro a primeira, porque me marcou muito, dos mais variados partidos, e eu dizia, política, nem pensar, longe de mim. E o que aconteceu? Eu sempre disse não, né? Fui sondada algumas vezes, né? Sempre disse não. Eu sempre tinha um projeto, né? Não, o meu projeto eu preciso ser promovida, porque a gente tem as carreiras, né? As classes. Eu disse, eu preciso chegar a delegada da 4ª classe, que é o topo mais alto da carreira. Nunca trabalhei também para ser chefe de polícia. Eu trabalhava para chegar no topo da carreira, 4ª classe. E aí eu dizia, não, enquanto não for 4ª classe, não me lanço a nada, não contem comigo. Cheguei à 4ª classe, me convidaram, eu disse, não, agora eu vou. Eu sempre tinha alguma coisa para fazer, eu ia para as DEP, eu ia... E aí eu cheguei no topo da minha carreira, como chefe de polícia. E aí, no final de 2021, em dezembro de 2021, 8 partidos políticos começaram a bater na porta, dos mais variados. E aí eu chegava em casa e dizia, mas o que eles estão enxergando que eu não estou enxergando? Mas não foi isso que me motivou, porque outras vezes eu já tinha sido convidada. O que me motivou, Nando, foi porque quando eu cheguei na chefia, eu disse, bom, agora eu estou no comando. Agora eu vou decidir como as coisas vão funcionar. Porque na minha cabeça como delegada lá embaixo, o chefe de polícia não fazia algumas coisas porque ele não queria. E eu não tinha a noção e a dimensão, por isso que às vezes falar é fácil e fazer é muito difícil, que muitas das decisões que são tomadas, inclusive na segurança pública, estou dando um exemplo, por exemplo, do RS Seguro, é
dentro do universo político. O que define a política pública de saúde, de segurança pública, é a política. E aí eu queria fazer algumas coisas como chefe de polícia e eu dependia de um apoio dos deputados, de um apoio dos secretários, de um apoio do governador. Eu não conseguia decidir muitas coisas sozinha, como delegado e como chefe. E olha que eu acho que eu fui uma das chefes de polícia que mais teve liberdade de comandar a instituição. Eu não tive nenhum episódio que tenham tentado, de alguma forma, sabe, conduzir ou perguntar sobre investigação policial. Eu tenho a maior alegria de dizer isso, né? Eu tive uma liberdade total, mas às vezes na hora de decidir onde eu ia investir, onde eu ia abrir a delegacia, quantas viaturas eu ia dar para determinado local, tinha a parte política, que é o que sustenta um governo, que é o que sustenta... Claro. É assim que a coisa funciona. Então, o que me motivou foi isso, porque eu disse assim, bom, eu cheguei no topo da carreira, eu não tenho mais para onde ir, né? Cheguei no topo da carreira, eu atuava, como tinha também a figura do Ranolfo, que era vice-governador e secretário de segurança, ele atuou muito como vice-governador. Então, para substituir como secretário de segurança, em vários eventos, vários lugares, eu acabava indo muitas vezes. Aí me confundiam como secretário de segurança. Então, eu disse assim, gente, na segurança pública eu já experimentei um pouco de tudo. Por que não tentar ajudar na política? Porque alguém vai assumir aqui e é a forma, talvez, que eu tenha de ajudar a polícia, ajudar a segurança pública. Então, isso me movimentou. E a questão das mulheres. Porque eu vi muitos programas, muitas políticas públicas em relação às mulheres na área da segurança pública, mas eu não enxergo as mulheres representadas na política. E mulher sabe a dor de outra mulher. Para falar sobre mulheres, tem que ser uma outra mulher. E no parlamento, tu está conseguindo implantar isso tudo que tu quer, né? Esse maior significado, essa maior presença feminina, porque tem uma parlamentar, mas tem lá, todo o parlamento está conseguindo enfrentar, como é que está sendo? Nando, todos os dias é um desafio. Eu voltei 21 anos no tempo. Por quê? Porque às vezes eu chego como deputada, não me dizem, mas eu olho, cadê o deputado? A política é muito mais masculina do que a polícia. Quando eu entrei há 21 anos atrás, é a sensação que eu tenho hoje na política. Nós somos 11 deputadas O estaduais. universo masculino é muito mais presente na política do que na polícia. A política é masculina. As decisões na política são tomadas ainda no bar, no churrasco, a campanha é feita à noite. E não é o nosso universo das mulheres. A gente quer ir para casa de noite. A gente quer cuidar dos filhos, a gente quer ir no mercado fazer compra. E isso não é feio, na minha visão. Né? Eu gosto de fazer isso. Eu sou mulher nesse Eu não aspecto, consigo. eu gosto de ir para casa de noite também. Então, assim, e que bom, né? Por isso que eu digo, não tem essa coisa de homem e mulher. Mas a mulher é mais, a gente é ligada à família, a gente quer estar com o filho, a gente quer estar com o marido. E na política é muito difícil fazer isso, porque as decisões... Reunião 10 da noite, é assim. vamos jantar a tal lugar e Exato. tal. Para fazer. Então, por isso que eu digo, é mais desafiador para a mulher estar na política. Mas nós temos que estar lá. E aí isso me movimentou, né? Quando eu olhei e fui olhar, 53% do eleitorado é feminino no Rio Grande do Sul. E olhei lá para a Assembleia, pouquíssimas mulheres. Nós estamos em 11 e nós somos a maior bancada da história da Assembleia Legislativa. 11 é a maior bancada? 11 é a maior bancada da história. Até hoje, uma única foi presidente da Assembleia, a deputada E mesmo Silvana sendo Covatti. de partidos diferentes, seja lá esquerda, direita, quando vocês conseguem as mulheres ter um bloco de vocês? Conseguimos. Isso é muito legal, tá? Isso é muito legal. Temos divergências, temos ideologias, pensamos diferentes, mas a gente se respeita, né, entre nós. Quando a pauta é mulher, corre todo mundo para o mesmo lado, né? Independentemente de partido político. E eu acho que assim tem que ser, porque nós somos poucas. Se a gente ficar competindo também entre nós, na campanha eu fiz muito isso, né? Às vezes chegava e dizia, mas eu vou votar na fulana. Não tem problema. Mas se for votar no fulano, vota em mim. Eu queria competir com o homem. Eu acho que a gente tem que competir. E não é competir por desafiar, por afrontar, não é isso. É realmente por a gente estar representado lá. Então, fazer política é, para mim, hoje, voltar 21 anos no tempo, mas estou lá. Assim como eu fiz a minha carreira na polícia, pretendo continuar a minha carreira na política. Não é fácil, é muito mais desafiador, né?
mas tenho tentado fazer várias coisas ali que deixem pelo menos alguma marca, algum legado e transforme para melhor a vida das pessoas. Eu acredito que para isso que serve a política. Pegar umas questões nacionais aqui, por exemplo, a política nacional de segurança conduzida pelo atual governo. Qual é a tua avaliação sobre elas? O que tu... Aliás, a gente tem essa semana uma notícia aterrorizante, né? Que é o envolvimento do PCC com bilhões e bilhões, com bancos, com mercado financeiro. Isso não é novidade para quem é do universo da polícia. A gente sabe que o PCC é, sim, quem comanda um grande cartel, não só do combustível, como em outras áreas, então é muito complicado, né? O Rio Grande do Sul tem uma característica que nós somos extremamente bairristas. Sim. Nós não deixamos o PCC entrar como PCC. Até nisso nós somos bairristas, né? Nós temos as nossas facções criminosas aqui, até podem se aliar, mas não muda o nome. Aqui quem manda são os gaúchos. Então tem as facções gaúchas que até nisso a gente é extremamente são ligadas ao PCC bairrista. também, algumas delas? Já se tem, assim, não se pode dizer que tem, né, o ingresso, claro, eu tô fora agora há 2 anos e meio de qualquer investigação como deputado, porque eu tô licenciado, isso é importante, eu continuo delegada de polícia, eu não me aposentei, eu estou licenciada para cumprir o meu mandato, então 2 anos e meio já fora, muda muito o universo, mas posso afirmar que a gente não tem o PCC no Rio Grande do Sul, mas obviamente que tem ligações, não tenho a menor dúvida, já tinha e com certeza tem ligações e a gente tenta, né, toda a polícia tenta sufocar isso sempre. Nacionalmente, né, a gente tem uma grande dificuldade, assim como a gente teve, na minha visão, um acerto, e não estou dizendo com isso que está maravilhosa a segurança pública no Rio Grande do Sul, não, tem muita coisa a fazer, tem muita coisa, mas a gente evoluiu. Nacionalmente falta muito. E me preocupa muito porque nacionalmente também há um movimento de querer fazer com que a polícia seja a mesma em todos os lugares. E nós não somos. O Brasil é muito distinto. Não adianta querer implementar uma política de segurança pública da Bahia no Rio Grande do Sul. E nem do Rio Grande do Sul da Bahia. Quer dizer, a gente tem que ver as suas peculiaridades, a regionalização é diferente. Né? Fazer a polícia, ela age diferente porque a sociedade é diferente nesses estados. Então, para mim, um grande equívoco eu acho que tinha que ter uma força maior, né, no âmbito federal. Não estou dizendo que com isso o outro governo era muito melhor e esse é pior, não entro nessa, não gosto disso, né, mas acho que segurança pública tem que ser firmeza, né, rigidez. Não pode ter nenhuma opção. Eu digo assim, e não estou aqui criticando o governador Lula, o presidente Lula, né, mas ele é um ex-presidiário, sim. Que vergonha, né? Vergonha agora o ex-presidente Bolsonaro também estar com uma tornozeleira. Para mim é uma vergonha total, né? Da mesma forma, quer dizer, a política virou muito... e aí se confunde a política de segurança pública com uma questão bolsonarista, com uma questão lulista. Segurança pública tem que estar acima disso. Segurança pública não pode estar vinculada à ideologia. Né? E talvez, às vezes, se confunde muito isso nacionalmente. Eu acho que aqui no Estado a gente consegue sair um pouco, né, dessa questão. Aliás, esse programa, por exemplo, que na minha visão é um acerto, porque é com números, o RS Seguro, ele é um programa de governo. Ele é um programa do governo Eduardo Leite. E outro dia eu comecei a conversar com os colegas e eu disse, gente, vocês acham que isso funcionou? Vocês acham que essa integração está acontecendo pelo programa? E todos eles me disseram, não, sem sombra de dúvida, a gente realmente acertou. Então, eu protocolei na Assembleia Legislativa um projeto de lei para transformar o RS Seguro, e deem o nome que quiserem, numa política de Estado e não de governo. Porque se a gente acertou, não me interessa quem vai ser o próximo governador. Obviamente que me interessa como deputada, mas eu estou falando como cidadã. Sim. Né? Se teve um acerto na segurança pública, não me interessa, vai ser a esquerda, a direita, o centro, que vai assumir o governo. Né? Segurança pública, se teve esse acerto, teve essa integração, eu estou batalhando muito para aprovar esse projeto de lei e transformar essa forma de fazer segurança pública num programa de Estado, que não pode ser um programa de governo. Polícia não é polícia de governo. Não pode ser. Vou fazer um pinga-fogo aqui com respostas rápidas aqui. Polícia civil ou política? Onde é que a senhora se sente mais desafiada para ficar? Desafiada na política. Na política. Mas o meu coração é da polícia. Porque tu te sente mais segura na polícia? Sem sombra de dúvida.
Tá em casa ali, é teu Ali eu ambiente. tô em casa, até por uma experiência de 20 anos, né? Eu tô na política há 2 anos e meio. Então também tem, né, as inseguranças e, como eu disse, é um recomeçar. Então é desafiador, mas é muito bom. Aceitaria ser secretária de segurança de um governo de outro partido? Aceitaria. Se essa for me dada a missão, é o que eu digo, polícia acima de tudo, segurança pública acima de tudo. Assembleia Legislativa, Câmara Federal em 2026, já tomou alguma decisão? Tomada a decisão. Sou pré-candidata a deputada estadual. Vai para a reeleição. Vou para a reeleição, que é o grande desafio, né? Todo mundo diz que a parte mais difícil é a reeleição e eu realmente estou sentindo isso. O que mais atrapalha a segurança pública? Crime organizado ou a falta de investimento do Estado? E aqui Estado entenda esses governos, não o Rio Grande do Sul, né? O Estado em geral. Ambos, Nando. Mas se eu tivesse que optar, eu optaria por investimentos. Porque eu confio muito, sei a qualidade que nós temos, falando Rio Grande do Sul, né? A qualidade dos policiais que nós temos no Rio Grande do Sul, que eles, tendo investimento, tendo salários adequados, tendo equipamentos, né, que deem as condições, não tem crime organizado. Cota de gênero nos partidos. Acho que é uma conquista necessária, é uma política artificial? Não gostaria que tivesse, mas ainda é necessário. Certo. Tivesse que escolher entre agradar a base eleitoral ou defender uma posição impopular, mas que considera correto, o que faria? Já fiz isso. Já fez isso? Já fiz isso. Já tive alguns desafios como parlamentar, faço parte da base do governo e em algumas questões, inclusive em relação à própria segurança pública e em relação aos colegas. Me manifestei contrariamente, porque eu disse, estou livre para isso também, né? Claro, é importante, a gente sabe, né, das composições que são feitas, de uma base forte, de decisões que às vezes a gente tem que tomar, que nem sempre gostaria de tomar, mas não pode me afrontar. Jamais vou tomar uma decisão política, né, que afronte o que eu penso. A política não está acima dos meus ideais e da Nadine, que vai se manter sendo sempre a Nadine. Nadine, hoje se discute uma possível mudança no Código Penal, está horas, isso no Congresso Nacional, mas também uma nova política de armas, né, de uso de armas. O que tu pensa sobre isso enquanto policial, sobre a pessoa civil poder ou não poder ter armas? O Código Penal está defasado, sim, não está mais acompanhando, e as leis, e várias leis esparsas também, não acompanham mais a realidade, né, das ruas. E em relação às armas, eu tenho um posicionamento muito tranquilo. Eu não sou favorável a todo mundo ter uma arma, mas eu não sou favorável ao desarmamento total. O que eu quero dizer com isso? Não é possível que uma pessoa que more na área rural, uma pessoa que tenha uma empresa, uma pessoa que viva exposta ali num balcão, né, de um comércio, não tenha o direito de ter uma arma para se defender, quando muitas vezes a polícia não tem condições de estar todo o tempo ali na frente, que vai demorar muito tempo para chegar. Então, com determinados requisitos, com determinadas necessidades, há sim a necessidade, sou extremamente favorável ao porte de arma. Mas não pode ser uma coisa assim, cada um agora tem uma arma. Não. O Brasil não tem condições, nós não temos uma cultura, enfim, eu não consigo enxergar isso. Não vejo isso como uma política de segurança pública. Sim. Mas vejo necessário em determinados aspectos. Então, acho que tem muita gente que precisa e deve andar armado, dependendo, né, do que faz, de onde mora, especialmente, por exemplo, a área rural. Violência contra a mulher. Mais leis ou melhor aplicação das leis que já existem? Melhor aplicação das leis que já existem. E mais política pública, sem sombra de dúvidas. Mais investimentos em relação a isso e acertos de discursos, né, de opções. E tudo isso, assim, Nando, quando a gente fala em violência contra a mulher, é por isso que a gente também tem que estar na política. Porque precisa provar que a mulher tem que estar ali também, né? Que ali atuar. também é um lugar. Não vou entrar no mérito, mas recentemente a gente ouviu falar em a volta da proibição do voto feminino. Gente, não é possível isso. Quando eu li, eu disse, não vou nem comentar isso aqui, porque eu me nego a falar sobre isso.
quê? Dizer que a mulher não pode votar? Se cogita isso, quem é que cogita isso hoje em dia? Ficou louca Então, para botar presa essa pessoa. sabe, a gente dá 2 passos para frente e 1 para trás, né? Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que o combate à violência contra a mulher passa pela mulher estar em espaços de decisão, sim. Tá sendo tranquilo conciliar tudo em casa, família, filhos, política, próxima Nada eleição? tranquilo, mas a gente sorri e vai. Entrevista. Nada, mas a minha vida sempre foi assim. Eu disse, não tem problema. É assim, eu vim ao mundo para servir, isso é algo que eu tenho muito consciente em mim, assim. Eu disse, eu sou servidora pública, né, como delegada de polícia, mas como deputada eu continuo me sentindo a mesma coisa, né? Continuo atendendo as pessoas, continuo servindo. É desafiador, né, para o meu marido, para o meu filho, para a minha família como um todo, mas eles me conheceram assim. Não é uma Nadine que agora está assim, né, como parlamentar. Eu sempre fui, né? Sempre tentei dar conta de tudo e tenho, né, as minhas inseguranças, as minhas incertezas, as minhas loucuras, mas é bom assim, quem está comigo sabe que eu sou assim, estou feliz assim, né? Eu acho que trabalhar, para mim, me dá uma gratificação muito grande poder estar com as pessoas, estar conversando, poder ajudar, o mínimo que seja, a melhorar a vida de alguém, é algo que me gratifica e eu disse, bom, essa é a minha missão e vim aqui para isso e é isso que me faz feliz. Então, correr, dar entrevista, tá tudo certo. Nadine, muito obrigado, sucesso, tá? Tudo Obrigada, de bom para Nando. ti, que as coisas aconteçam sempre para melhor. Verdade. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de contar a minha história aí um pouco. A deputada delegada Nadine foi a nossa convidada hoje no RS Play Entrevista. Obrigado pela companhia de todo mundo. Até a próxima.